Quando eu sinto medo, todo mundo tem medo, mesmo que isso seja um grande segredo. Que bom que assim, não é mesmo? Aqui nós podemos ver que muitas pessoas têm medo. O marinheiro tem medo, o soldado tem medo, o rei tem medo, o segurança tem medo, mamãe, papai, vovó, vovô, titia, amiguinho e você tem medo. Tem gente que tem medo de cachorro bravo, medo de fogo, medo de altura e também de ser atropelado. Às vezes é bom ter medo, pois existem muitas coisas perigosas por aí, e o medo serve como um sinal de alerta. Por que é importante a gente ter medo de um cachorro bravo, por exemplo? Para não colocar o dedinho lá e ele não morder o nosso dedinho. De ser atropelado. Se nós não tivermos medo para atravessar a rua, não olharmos para os dois lados antes de atravessar, nós corremos risco. E o medo que nós estamos falando hoje? O medo de sair na rua devido ao vírus, coronavírus, né? É importante a gente ter medo? Sim, mas não podemos deixar com que esse medo paralise. Eu vou ler todo o livro e a gente vai conversar sobre isso. Mas por que é importante a gente não ter medo de sair na rua? Porque se nós não tivermos medo, nós vamos nos arriscar e arriscar as pessoas da nossa família, quem amamos, os nossos pais, nossos irmãozinhos e toda a população que podemos colocar em risco. Então é importante ter medo? Sim, o medo faz parte de todos nós sentimos medos. Porque se nós sairmos na rua hoje, nós podemos ficar doentes. Não é isso que estamos querendo, né? Também existe um medo ameaçador que mora dentro de mim. Ele é muito real. Medo de monstro, medo de bruxas, de zumbis, homem do saco, de ladrão. Cada um tem um medo. Eu tenho medo, a sua mamãe tem medo, seu papai tem medo, sua vovó tem medo. Você tem medo. Cada um tem um medo diferente do outro. O que nós precisamos é aprender a lidar com esse medo, para contar esse medo para alguém que a gente gosta, para a gente poder lidar melhor com esse medo. Cada um tem um medo diferente. O meu medo não é igual ao seu medo, que não é igual ao medo da mamãe, do papai, do amiguinho, do vizinho, da professora. Tem gente que tem medo de ficar sozinho e de perder você. O pior de todos os medos é o medo de dizer que tem medo. Não adianta rir de mim. Esses monstros existem de verdade na minha cabeça. Então não adianta alguém falar para você, não tem medo. Medo é bobagem. Não, o medo é dentro de você. Você sabe que esse medo é importante para você. Então cada um tem que aprender a lidar com o seu medo. Mas mais uma vez falando, a gente não pode deixar com que esse medo não deixe a gente fazer mais nada. Então, contar sempre com um adulto, ou com um profissional, com um psicólogo, com um colega mais velho, um tio, uma tia que tá com medo, alguém que estiver mais próximo a você nesse momento, né? Você falar, estou com medo, e falar qual é o seu medo, nomear seu medo. Contar com alguém para enfrentá-lo parece ser uma boa ideia. Rir de mim e fazer com que eu me sinta culpado pode piorar as coisas. Não é legal alguém rir do medo que cada um tem, né? Nós precisamos contar com alguém para perder esse medo. Para isso, a pessoa precisa saber que nós estamos sentindo isso e que nos incomoda, que dói, e que isso nos faz mal. Preciso de ajuda para encarar o medo, pois se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, mas se encarar este medo, o medo foge. Qual a melhor forma da gente encarar esse medo? É não deixar com que esse medo nos paralise, não deixar com que esse medo não deixe a gente fazer nada. É não ficar pensando somente no medo. O que eu acho legal em relação ao medo, né? A gente falar. Cada um tem a sua religião, a sua crença. Mas pedir, fazer oração, rezar,
fazer uma respiração, pensar coisas boas, positivas, ajuda a gente a evitar com que esse medo seja muito grande. Contar com um adulto, contar com alguém é importante, porque sentir-se protegido e abraçado nesse momento faz com que o nosso medo não nos paralise.